Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia e você está escutando o podcast do Quase Adulto. No episódio de hoje, eu peguei o podcast emprestado do Igor por alguns minutos para falar sobre o ensino médio, sobre a minha experiência com ele. É uma fase muito complicada para a maioria das pessoas, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem vestibular, Enem chegando, pressão escolar, pressão da família, amigos, inimigos, beber ou não beber, usar drogas ou não usar drogas, e tudo isso pode ser muito complicado e eu vou tagarelar um pouco sobre isso. Bom, eu sou suspeita para falar de ensino médio porque foi realmente uma fase muito boa para mim. E eu sei que para muita gente é uma das fases mais complicadas e eu entendo. Mas eu acho que as memórias que eu criei, as experiências que eu tive nesse período me fizeram amadurecer de uma forma muito legal. Assim, por bem ou por mal, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende, de um jeito ou de outro também, no ensino médio, é como lidar com pressão, sabe? Eu acho que essa pressão, ela vai muito mais além do que só passar no Enem ou passar no vestibular. Porque eu, pelo menos, né, eu me questionava muito, e ainda me questiono, né? Porque, assim, as paranoias, elas não somem quando você passa no Enem. Mas eu me questionava muito sobre o tipo de pessoa que eu tô me tornando, sabe? O tipo de adulta que eu vou ser, que tipo de estilo de vida, e não só relacionado a dinheiro, mas o tipo de estilo de vida que a área que eu escolhi, que o curso que eu escolhi vai me proporcionar. E essas coisas, sabe? Então eu sempre pensava muito, eu ficava matutando as coisas na minha cabeça. Mas em relação à pressão mesmo, de uma forma mais objetiva, sabe? Em relação a, você tem que passar, se você não passar, você é um fracasso. Isso nunca aconteceu comigo, assim, por parte das outras pessoas. E eu sou muito feliz em dizer que a minha família nunca me cobrou nada de uma forma muito absurda, sabe? E eles sempre foram muito compreensivos. E eu sei que não é bem assim na maioria das famílias e muitas famílias, mas comigo a maior pressão ela sempre veio de mim mesma. Era sempre eu comigo, porque eu sempre me cobrei muito, sempre fui muito perfeccionista e isso passava dos limites em alguns momentos e sempre foi muito ruim pra mim. Eu dormia muito pouco, eu tava sempre cansada, sabe? Eu não tinha foco pra estudar, porque eu tava ansiosa, tava estressada. E às vezes eu chegava na sala de aula segunda-feira de manhã falando, gente, eu vou surtar. E às vezes eu realmente surtava, né? Mas acontece, mas eu nunca tive nada mais sério, né? Que bom, eu nunca tive nada em relação à ansiedade mesmo, que eu tive que tomar remédio, nada disso. Mas aí, o que aconteceu foi que no final do ano, a pressão ela acabou acumulando um pouco demais. E na sexta-feira, antes do Enem, o Enem era domingo, né? E na sexta à noite eu passei muito mal, eu vomitei, tive que ir pro hospital tomar soro. Então, assim, essas coisas acontecem, é normal, com as pessoas que passaram mal lá na sala do Enem, e acontece. Mas no final eu passei, eu consegui fazer a prova, eu passei, inclusive acho que eu não falei antes, mas eu passei no comecinho do ano pelo SISU, e eu faço direito na UFO. Inclusive, corona, tira o pé da minha faculdade, por favor, né? Mas, enfim. Eu acho que esse lance da pressão, ele também se relaciona um pouco com o autoconhecimento, sabe? Porque quando a gente tá lá no meiozinho da adolescência, bem no meio dessa fase, que é exatamente na fase do ensino médio, é quando a gente quer se reafirmar, sabe? Quando a gente quer formar nossas opiniões sobre as coisas, quando a gente quer se colocar em algum lugar no mundo como ser humano. E é também quando a gente se conhece melhor em todos os sentidos. A gente entende como lidar também, por bem ou por mal, com as nossas emoções. E como você coloca suas opiniões para as outras pessoas, como você se relaciona com as outras pessoas. E isso é muito importante, né, pro amadurecimento. Mas falando da forma mais objetiva, né, sobre se conhecer, em relação ao curso, tipo, não sei o que eu quero fazer, eu não tenho nenhum interesse, não gosto de nada, ou então tenho muitos interesses, gosto de muita coisa, não sei o que escolher, eu só decidi que eu ia fazer direito bem no finalzinho do terceiro. E durante os 3 anos do ensino médio eu já cogitei fazer muita coisa, já cogitei fazer jornalismo, relações internacionais, psicologia, até arquitetura, que não tem nada a ver comigo. Imagina que desastre. E outra, assim, eu tenho amigos que já acabaram o terceiro, ainda não sabem o que querem fazer. E tá tudo bem, sabe? Não tem problema. A gente é muito novo ainda pra decidir. A gente tem 18 anos, sei lá, 19 anos. A gente não precisa ter isso pronto, sabe? E até porque também é como meu pai diz pra mim, por experiência própria dele, que pode ser que daqui a 20 anos você tenha terminado seu curso, tenha se formado, mas você trabalhe numa área completamente diferente da área que você escolheu
quando você tinha, sei lá, 17, 18 anos. Então, isso é normal. Mas eu acho que, fora isso tudo, né, o que mais me marcou durante meu ensino médio foram as minhas amizades, como eu me aproximei dos meus amigos nesse período, sabe? Eu acho que a gente cria com os nossos amigos uma relação, assim, quase de simbiose, porque tá todo mundo passando pelas mesmas crises, todo mundo convivendo muito tempo juntos. Inclusive, eu tenho quase certeza que no meu terceiro eu passei mais tempo com os meus amigos na escola do que eu passava em casa. Então, a gente vive muito junto, sabe? Passa muito tempo no mesmo lugar, convivendo muito. E isso tudo é muito bom nessa fase, eu achei muito bom. Eu tenho tantas memórias boas com os meus amigos que eu nem sei descrever, sabe? E de alguns amigos eu sei que eu vou me afastar, e de outros eu espero do fundo do meu coração que eu leve pra minha vida. E se eu falar demais dos meus amigos, eu acho que eu vou começar a chorar aqui. Mas eu acho que nessa fase a gente é muito intenso com tudo, sabe? Acho que isso é típico de ser jovem, intensidade. Inclusive nas nossas amizades, nas nossas relações, né? E além das amizades também, no ensino médio, que muita gente tem os primeiros relacionamentos românticos, amorosos, que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo da experiência que você tem, da pessoa com a qual você tem essa experiência. Eu também tive a minha primeira experiência assim durante a escola, e mesmo que não tenha terminado da melhor forma, eu acho que o que eu mais aprendi foi que muitas coisas que parecem ser o fim do mundo, quando você tem, sei lá, 16 anos, que parece ter muita importância, que você chora dias e dias, elas passam e no final você vai rir de muita coisa. Você não vai nem, sabe, aquilo não vai nem ser tão importante. E assim, eu sei que parece papo de mãe, eu sei disso. Mas quem sabe no final nossos pais não estejam certos, né? Sobre várias coisas. Mas assim, apesar disso, todo mundo que passou pela minha vida foi muito importante pro meu amadurecimento, sabe? Eu consegui tirar o lado bom de várias situações. Eu gosto de pensar nas partes boas dessa fase, só que na verdade eu acho que a palavra que mais faz sentido pra mim quando eu penso uma definição pra isso, pra esse tempo, pra essas memórias, pra essa vibe assim da minha cabeça, é de uma coisa agridoce. Que é um monte de sensação ao mesmo tempo, angústia, euforia, um pouco de rebeldia também, o medo de ser um quase adulto e logo você ter um monte de responsabilidade que você não sabe lidar. O receio de você escolher um curso errado, de você se arrepender depois, você ser uma pessoa que você não quer ser, você ser uma pessoa que outras pessoas querem que você seja. É muita coisa mesmo. Eu poderia ficar muito tempo falando aqui, mas já falei demais. Como eu ainda tô no primeiro período, eu nem sei falar se a vida na faculdade é diferente da vida do ensino médio. Provavelmente mas quando eu souber, eu volto aqui no Quase Adulto e conto pra vocês. Eu acho que eu já falei muito, então eu vou devolver o podcast pro dono dele. Igor, com você. Essa foi a participação da Júlia no podcast do Quase Adulto. Eu quero agradecer, Júlia, pela sua participação. A Júlia, pra quem não sabe, ela estudou comigo durante os 3 anos do ensino médio. Ela era de outra sala, mas a gente era do mesmo ano de escola. Enfim, te admiro muito, Júlia. Obrigado por ter participado, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ensino médio e o que não te contaram sobre o ensino médio. Porque ensino médio é uma fase muito complicada em todos os aspectos. E eu acho muito importante a gente falar disso para as pessoas que estão passando por isso, que passaram por isso, para a gente passar um pouco da nossa experiência de vida enquanto estudante. Tem questões como vestibular chegando, pressão escolar e da família de uma maneira que a gente nunca tinha vivenciado, sabe, essa pressão. E situações com amigos, inimigos, se você tiver inimigos, entorpecentes, assim como a Júlia também falou. Tudo isso é muito frequente para a maioria das pessoas e muito difícil, eu diria até mesmo que traumático, o tanto que a gente é cobrado e essa coerção afeta a nossa cabeça durante os 3 anos de ensino médio, talvez 4 se você quiser contar, o 9º ano, né? E é isso, vamos começar o podcast falando logo de cara sobre o principal problema do ensino médio, que é Enem vestibular. Tô brincando, galera, o problema é depressão mesmo. Tô zoando de novo, tô zoando. Eu tô falando de pressão, né? Pressão. E é óbvio que essas brincadeiras que eu fiz também são temas muito sérios.
Mas eu acredito que a pressão de todos os lados, né, ela é a raiz da relação entre qualquer distúrbio sentimental que a gente pode ter durante o ensino médio. E isso também tem a ver com o Enem, né? Pra vocês terem uma noção, eu conheço pessoas que chegaram no lugar de vestibular, né, no dia de fazer o Enem, e não conseguiram fazer a prova, sabe? Tiveram que ir embora, vomitaram na sala de prova, isso eu já vi também. E, enfim, crise de ansiedade, coisas desse tipo. Isso acontece porque o sistema escolar, ele te pressiona para que você seja uma máquina de conhecimento ambulante, né? Que você seja capaz de responder 90 questões com texto, uma redação perfeita em um dia, e no outro dia, no caso, né, umas 90 questões de raciocínio e trabalho construído durante toda a sua vida escolar inteira, sabe? Tô falando no caso do Enem, né, que tem 90 questões do primeiro dia com redação, questões de humanas e linguagens, e no outro final de semana matemática e as outras ciências da natureza. Isso obviamente pesa muito na cabeça de uma pessoa que, tipo, tá com 15 anos, 16 anos, até os 18, 19, que fica no ensino médio, e até então a única dificuldade dessas pessoas era saber se, sei lá, quando chegasse na cantina ia ter torta de frango. Então a construção de maturidade dessas pessoas, por experiência própria e por entendimento da vida que eu tive com meus amigos, eu entendo que essa construção de maturidade não foi feita para atingir perfeição de jeito nenhum, né? E é claro que a maioria não pensa em acertar todas as 180 questões do Enem, tirar 1000 na redação. Mas essas são as projeções que geralmente existem nas escolas. E pior ainda, né? A projeção de perfeição da família, a cobrança da família. Perfeição talvez é exagero, mas o mais perto da perfeição possível é o sonho de todos os pais e professores. Isso porque eu acredito que tem uma relação de ego também, sabe? Porque as escolas querem no ano seguinte anunciar que na escola deles os alunos tiraram 1000 na redação. Nem que seja só um aluno, né? Porque isso tirar 1000 na redação já é algo muito grandioso, né? E também os pais querem fazer inveja nas pessoas com a grande conquista dos filhos, sabe? Porque é uma relação de ego, tipo, que acho que é uma sensação que eles devem ter de, tipo, eu fui um pai bem sucedido porque o meu filho teve sucesso acadêmico, sabe? É uma forma de medir isso, sabe? E então o que acontece é que você, ser humaninho que tá passando por isso, precisa de terapia. Terapia, vai lá, cara, conversa com um psicólogo sobre isso. Porque acho que você que consegue lidar com isso de um jeito muito tranquilo, você é uma lenda, entendeu? Eu invejo também você que tem uma família capaz de realmente te apoiar nas suas decisões de futuro, não projetar em você um filho advogado, médico, político, engenheiro, sabe? Esse tipo de profissão. E se também você estuda numa escola que realmente valoriza os estudantes, promove apoio psicológico e não te força tanto a ser perfeito, valoriza isso, sabe? Às vezes eu enxergo que não é muito culpa das escolas essa pressão. É porque, principalmente as escolas particulares, né, que foi as escolas que eu estudei na minha vida inteira, não tive oportunidade não, eu tive condição de estudar em escola particular, enfim, não estudei em escola pública. É uma relação de comércio, sabe? As escolas particulares são empresas. Elas oferecem um serviço que é a preparação para que você entre numa universidade com o melhor desempenho possível, porque isso diferencia uma escola da outra, sabe? Também evitar que você faça cursinho e até mesmo você não faça faculdade, né? A meta deles é que você entre na faculdade com uma nota muito boa, com folga, principalmente em cursos bem concorridos, como direito, medicina, engenharia. Por isso, cara, escolas são ferramentas, né, do sistema capitalista, são empresas, igual eu falei. E não falo isso como se eu odiasse o capitalismo de jeito nenhum, é uma crítica de comportamento mesmo. E como empresa, ela precisa exigir... Nossa, minha dicção foi bem agora, mineiro. Como empresa, ela precisa exigir produtividade dos seus membros e excelência, o que diretamente afeta os alunos, já que o espelho da excelência dos profissionais da educação é a excelência dos seus alunos, sabe? Dos
a excelência dos funcionários numa escola é medida pela excelência dos seus alunos, entendeu? Tipo, se os alunos vão bem na prova de alguém, entenderam, isso indiretamente indica que o professor é bom, né? Que os alunos estão aprendendo. E isso mantém a estrutura de escola e de ensino médio que a gente tem. Não sei se vocês já tinham refletido sobre isso. E quando seus pais querem que você seja algo que você não quer ser? Talvez você que está ouvindo tenha pais que esperam que você tenha a profissão que eles têm. Ou que você seja o próximo dono da empresa deles, sabe? Ou até mesmo querem escolher o que eles acham melhor pra você. Tipo, o pai é dentista e tal, e você vira dentista, sabe? Uma coisa assim. Eu, particularmente, nunca tive uma cobrança muito forte sobre que faculdade que eu queria seguir, mas eu tive sempre uma cobrança de que fosse na Universidade Federal de Uberlândia, né? Que é aqui onde eu moro. E que eu fizesse alguma coisa, né? As cobranças eram, tem que fazer e tem que fazer na Federal. Tudo bem, eu nunca tive certeza de nenhum curso que eu faria e não tinha um norte pra seguir, porque o meu pai não é dono de empresa e não fez faculdade, ele fez um curso técnico e tal, uns cursos técnicos eu acho, não tenho certeza, galera, depois vocês perguntam pra ele. E minha mãe fez faculdade, mas não era o curso que eu faria, entendeu? Então eu nunca tive certeza. Então eu sempre tive mais certeza do que eu não queria do que o que eu queria, né? Cara, a pressão pra escolher alguma coisa, ou pelo menos ter uma ideia, é algo muito normal, sabe? Normal no sentido de provavelmente você já passou ou vai passar por isso. Então, algumas vezes eu vi alguns familiares me dizerem que eu devia fazer engenharia só porque eu era melhor em matemática do que a minha irmã e meu primo, que são pessoas, tipo, as pessoas da minha família que eu mais convivo e tal, sabe? Cara, não... essa pressão de escolher um curso pelo que as pessoas acham é tensa. E, assim, só porque eu era melhor que o meu primo e a minha irmã em matemática, por exemplo, não significava que eu devia fazer algo, sabe? Eu sei que eles não falavam isso por mal, era mais uma coisa pra me dar um norte, né? Mas várias vezes eu cogitei ter que fazer um curso que eu não queria só pra agradar eles, sabe? Porque, por exemplo, engenharia, né? Que queriam que eu fizesse até alguns anos, porque eu acho que eles já desistiram. Dependendo da engenharia, é algo muito prestigiado, sabe? Engenharia civil, engenharia aeronáutica, engenharia mecânica, engenharia química. É uma coisa que dá uma sensação de orgulho enorme pra família, sabe? E a gente tem muito uma sensação de querer fazer algo pelos outros, sabe? Mas a faculdade condiz apenas com o que você quer, com o que você precisa e com o que você entende que é necessário pra você e que vai te agregar. Você tem que ser egoísta nesse sentido, sabe? Pensar mais em você do que em agradar os outros. Eu quero falar um pouco também sobre amizade. No ensino médio, eu tive uma convivência com a amizade que foi bem curiosa. No primeiro dia, o meu ensino médio começou bem tenso. Isso porque desde 2009 até 2016 eu estudei numa mesma escola. Do segundo ano do Fundamental 1 até o nono do... completei o ensino Fundamental 2 numa mesma escola. De forma que eu criei amizades que são bem sólidas e eu mantenho até hoje. Mas no final desse mesmo ano, de 2016, no final do nono ano, partiu de mim a iniciativa de mudar de escola com meus amigos, sabe? Então seríamos todos juntos de novo, mas num ambiente diferente e melhor planejado para nossas metas escolares mesmo, sabe? Era pra mim o plano perfeito. Eu lembro que a gente criou um grupo com as mães dos meus amigos pra organizar as coisas e tal, porque, enfim, tinha uma dinâmica de conseguir um desconto se você fosse com uma quantidade de alunos pra algum lugar, sabe? Mas eu não contava com o fato de que esse plano perfeito podia dar errado. E, obviamente, como tudo na minha vida, deu errado. E eles foram pra outra escola, a qual eu não gostava muito, e eu estudava à tarde, sabe? Eles iam estudar à tarde, o que era pior ainda pra mim. Porque se fosse outra escola que eu não gostava muito, eu podia ir, mas, pô, estudar à tarde é tenso, né?
E aí eu decidi ir pra escola que eu tinha planejado desde o começo sozinho. E hoje em dia eu tenho consciência que eu tomei a decisão mais difícil pra mim em relação a amizades e tal. Porque logo no começo eu me senti muito perdido, cara. Eu conhecia rasamente algumas pessoas. Tinha um pessoal lá que, enfim, estava na escola que eu já tinha conhecido mais pouco, sabe? Não ao ponto de me enturmar bem logo de primeira. Então eu passei alguns meses me sentindo bem sozinho. E a solidão é uma companhia muito amarga pra mim. Porque não queria me largar e só me largaria se eu me sentisse realmente amigo de alguém naquela escola. Então é meio poético isso, mas eu acho que a solidão era minha melhor amiga no início desse tempo. É por isso que eu acho que amizade é uma coisa tão fundamental na nossa vida e eu prezo tanto pela vida dos meus amigos em momentos como esse. Tiveram momentos em que eu tava mal, por estar num lugar diferente, sozinho, perdido, e eu desenvolvi uma ansiedade muito ruim, entendeu? Claro, a ansiedade nunca é bom, mas uma ansiedade destrutiva. Me chegou momentos que eu tinha que sair da sala pra ir gorfar no banheiro, do tanto que eu tava mexido por aquela mudança de vida que eu tinha feito, sabe? Tá realmente sozinho. E eu não tinha me sentido assim nunca, sabe? Durante os 4 meses, 5 meses foi bem assim. É bem particular de mim, talvez isso. Eu não sei como foi pra vocês. Mas pouco a pouco eu fui me enturmando, sabe? Aquela coisa de... caiu uma caneta perto da sua cadeira, pode pegar pra mim. E aí a pessoa já vai conversando com você. Pois é, então, isso não aconteceu comigo. O que aconteceu foi que um dia os meninos da minha sala estavam sentados numa mesa grande que tinha lá no pátio. E aí eu vi uma cadeira vazia, perguntei se podia sentar e sentei. Exatamente, eu fui um entrosa completo. Mas eu não parei de andar com eles e eles logo de início não eram muito abertos, até porque a maioria já estudava junto no fundamental, então acho que não estavam muito dispostos a novas pessoas. Isso é totalmente natural, eu entendo eles. Naquele momento talvez eu não tenha entendido, mas hoje em dia eu entendo. Pouco a pouco eu fui ganhando meu espaço no grupo e acho que só no segundo ano mesmo do ensino médio eu fui entender que eu realmente podia contar com os meninos e, enfim, eu não tenho nenhum arrependimento de ter sido entrosa e tenho certeza que tenho excelentes amigos comigo, pessoas que eu mantenho até hoje, né? E no ensino médio a amizade é bom pra te aliviar da escola, sabe? Chegou um momento que eu ia pra escola com a certeza de que meus amigos iam me fazer rir a cada 5 minutos na aula, que alguém ia fazer alguma merda pra descontrair a gente, suavizar o ambiente pesado de sala de aula, que tem muita gente surtando, proporcionalmente ao fim do ensino médio. Quanto mais perto do Enem, mais doido o povo fica. Então eles conseguiam muito bem me fazer amar o ambiente escolar, de forma que eu ficava mal quando faltava. E nem era pela matéria atrasada, era mais pela falta que eles fariam. Pensando bem, agora eu acho que eu não passei direto do terceiro pra faculdade por causa disso, pô. Galera, esquece que eu falei. Não faça amigos. Tô brincando. O segredo é saber dosar, sabe? E eles sabiam. Minha sala nos 3 anos foi com a sala que tinha a maior bagunça, mas foi uma das com melhores resultados. Enfim, saudades aí, terceiro A. Foi uma grande honra estar com vocês. Outra coisa muito importante da gente falar sobre o ensino médio é relacionamento amoroso. Vocês namoraram durante o ensino médio? Eu não namorei não, mas eu vi alguns relacionamentos de perto e entendo que foi muito bom pra quem vivenciou isso. A Júlia falou isso no depoimento dela e eu quero complementar aqui também falando que pra quem vive no namoro de ensino médio é um momento bem entendido para as duas pessoas, principalmente se forem pessoas da mesma sala, da mesma turma, por exemplo, porque eles entendem as necessidades de estudo um do outro, de tempo um do outro, de como que tá a cabeça um do outro, sabe? Responsabilidades. E, assim, nessa questão, o único problema realmente que pode acontecer é o eventual término, porque é normal pensarmos que o primeiro relacionamento é eterno e perfeito, mas na maioria das vezes não é. E o apego é resultado da falta de pé no chão. Eu penso muito nisso.
Não tô dizendo que você não deve se permitir acreditar nisso, que, tipo, vai dar certo e tal, mas eu acredito que deve se pensar que é pra sempre. Se for assim, não é melhor nem namorar, mas o emocional tem que estar sempre pronto pro pior. E, enfim, a questão do eventual término é um problema porque isso vai te abalar muito. Muito mesmo, principalmente se você não estiver preparado emocionalmente, né? A chave da sobrevivência do ensino médio é o emocional. Por isso eu sempre falo que todo mundo tem que fazer terapia, porque eu acho que é a melhor forma da gente entender as mudanças e situações do nosso cotidiano. Eu tenho certeza que muita gente pensa que fazer terapia é coisa de doido, mas, cara, nenhum doido tem certeza que é doido, né? Eles acreditam, minha dicção falou bem agora, eles acreditam que estão fazendo o certo, entendeu? Mas relaxa que uma hora isso vai te confrontar e talvez você já seja o doido que você não enxerga que você é. Talvez eu tenha me interpretado mal. O que eu quero dizer é que o acompanhamento psicológico é algo muito simples. É uma conversa que uma pessoa vai te ouvir do jeito que você e sua família e você e seus amigos, na maioria, não conseguem se entender, ouvir, entendeu? Então, pensar que é coisa de doido é uma visão muito rasa da coisa. Então, eu recomendo altamente que as pessoas que têm condição de, sei lá, uma vez por semana, fazer uma consulta, varia claramente da sua condição de vida e possibilidade que você tem. A terapia pode te ajudar muito a encontrar o equilíbrio perfeito durante o período do ensino médio em relação de estudos, amizades, prazeres e principalmente encontrar si mesmo como pessoa, como cidadão. Eu entendo que durante o ensino médio, pra mim, a maior cobrança que eu senti foi a de escolher uma faculdade que fosse acessível pra minha família, no caso, se possível de graça, né, a preferência é que fosse de graça, e algo que eu realmente tivesse interesse. Ou seja, faculdade federal, que é de graça, porque, enfim, é as melhores das condições, de preferência aqui na minha cidade, para que eu não tenha curso de moradia em outro lugar, ou ficar longe dos amigos, essas coisas, que, enfim, eu não queria mesmo ter que fazer faculdade em outro lugar. Mas eu tinha um problema que, por eu não ter passado por um período de adaptação, não ter uma família, enfim, que tem um traçado já histórico de vida acadêmica e, enfim, não me entender muito como ser humano, não ter passado por terapias, esse tipo de coisa, eu não me encontrava em curso nenhum, né? Acho que isso afeta muitas pessoas que provavelmente estão ouvindo estão nessa mesma situação. E eu não sabia nada de mim sobre esse sentido, sempre senti que não tinha curso pra mim, mas sei lá, não tinha curso de ser rico e vagabundo, que era meu sonho. Ainda eu acho que é o sonho de muitas pessoas. Me falavam pra pensar nas coisas que eu mais gostava de fazer e era tipo jogar FIFA, ver filme, sair com meus amigos, jogar basquete, essas coisas. E logo eu decidi que facilmente o melhor dos cursos pra mim e pra pessoas assim era administração. Tô brincando, tem muita gente que fala isso, é meio até preconceituoso. Mas eu pensei, eu podia criar uma empresa, sei lá, sobre o que ela seria. Não tinha o menor planejamento de vida e mercado de trabalho, coisas que a gente tem que ter e que faltou na minha vida, realmente faltou em questão de escola, inferir nisso e até família também. E eu ficava pensando, tipo, área da saúde, tô fora, não posso ver sangue que eu já tô passando mal, eu já tô enjoando, desmaiando. Engenharia, eu odeio física e cálculos, apesar de, enfim, ter dito que eu era o melhor daqui da família. Acho que nem era o melhor, porque a minha irmã e meu primo são mestres de fracasso em exatas, com todo respeito aí a vocês. Mas eu me virava melhor, pelo menos até certo ponto. Além disso, eu não nasci com um dom artístico, eu podia ser um músico de sucesso, mas eu nunca tive esse incentivo em casa. Também podia ser um baita atleta, mas eu gostava mais de brincar quando eu tava... Cara, tem um cachorro latindo. Isso aí que é gravar em casa com um pouco recurso. É exatamente assim que funciona a vida de podcaster amador. Mas eu gostava de... Porra, os cachorros não vai parar. Voltei, eles pararam um pouco de latir. Eu gostava um pouco mais de brincar de esporte, né? Então a questão de ser atleta
de levar o esporte a sério como carreira não ia funcionar comigo. E também eu era muito ruim, né? Posso dizer até hoje que eu não decidi o curso que eu quero fazer. Eu tô no meu ano sabático, vamos dizer assim, porque o corona me deu um ano sabático de ter que ficar em casa, infelizmente. E aí eu tô passando por um momento de autodescobrimento e tal. Pra entender isso, eu tive que ir eliminando um a um os que eu não queria, e foram sobrando alguns, né? Essa quarentena me tornou uma pessoa mais reflexiva, eu tô me conhecendo melhor. Terminei o ensino médio ano passado, né? Não consegui passar no Enem. E eu tinha colocado administração mesmo, era o primeiro plano. E eu fiquei bem triste porque o sentimento do fracasso é verdadeiro e me consumiu por algumas semanas e diria até meses. Até hoje eu sinto isso um pouco, mas se bem que eu não sei se eu seria feliz se eu tivesse conseguido entrar. Talvez eu teria me contentado, mas enfim, é uma coisa que eu não posso saber, não tenho essa resposta. Talvez se eu tivesse entrado, eu tivesse focado naquilo e talvez eu não tivesse desenvolvido outros interesses também, sabe? Esse ano eu descobri que eu amo jornalismo, no geral, e eu tenho o maior prazer do mundo em estar com o podcast. É a primeira vez que eu tiro algo do papel e, assim, talvez se eu tivesse entrado na faculdade eu não teria desenvolvido isso, né? Eu tô com o podcast aqui e consegui estar mantendo esse projeto por anos. Se eu tiver, enfim, tempo, dedicação e carinho de todos vocês que que me ouvem, eu sinto que em 18 anos de vida eu tô me encontrando no podcast. E eu sinto que eu meio que me decidi a fazer faculdade de jornalismo para desenvolver também a minha capacidade de escrita, entendimento do mundo no geral e economia. Também eu tenho muita vontade de fazer economia porque é uma área que me interessa bastante. Tirei a administração do radar, de certa forma. Mas no sentido de geopolítica mesmo, que me interessou em economia. E o jornalismo me apaixonou por pessoas que, enfim, eu gosto muito disso. Não na questão de ser repórter, eu não quero ser repórter não. Enfim, vamos acompanhando aí, vai que um dia isso se realiza. Mas pessoal, o que vale mesmo é a força que vocês têm dentro de vocês. E os amores que talvez você ainda nem sabe se você tem. Eu conheço vários profissionais frustrados em carreiras que parecem brilhantes. E a verdade é que a gente quer ser feliz. E os outros querem que a gente seja feliz do jeito que eles imaginam que vamos ser, sabe? A projeção das pessoas que te cobram para que você seja algo específico, são pessoas querendo que a gente seja felizes dos jeitos que eles imaginam que a gente vai ser, sabe? Carreiras que vão te dar muito dinheiro, que podem te levar a lugares do mundo que você nunca foi, pode te dar acesso e prestígio em diversas situações, mas de que vale você ter todo esse aplauso, toda essa contemplação, se você sente que o seu coração não pertence àquilo, sabe? Então, vamos ter calma, vamos respirar. O ensino médio é uma panela de pressão, eu sei, mas se você não passar de primeira ou quiser desistir já quando estiver no curso, faz isso, entendeu? Nunca é tarde para se descobrir. E se você tem certeza do que você quer fazer, corre atrás, mas busca o equilíbrio. Perceba se você está aproveitando bem as suas amizades, a sua família, o seu namoro. A gente tem o costume de projetar nossas felicidades para o futuro e antecipar o nosso sofrimento. Mas hoje eu olho com saudade daquele sofrimento de não entender o que eu quero fazer, e também sofrimento do ensino médio no geral, porque eram naqueles momentos de dia de prova que eu e meus amigos a gente se juntava para conversar sobre uma matéria e entre uma coisa e outra contar uma história, uma fofoca, algo assim. Foi muito mágico, muito sofrido, mas o ensino médio foi mágico. Eu encontrava alegria no ambiente mais pesado e nos momentos mais alegres eu entendi o peso de memória que o ensino médio me trouxe e me faria. E é isso. As pessoas que pediram esse tema foram a Ada Sansoni, a Ana Isa Bastos, a Maria Fernanda Freitas e a Maria Laura Pornaro. A participação de vocês é essencial para mim. Muito obrigado por terem indicado. Se você gostou do podcast, por favor,
mande para seus amigos, compartilhe no Instagram, Twitter, aonde você quiser. Sigam o podcast no Instagram, o arroba é @o_quaseadulto e o meu perfil pessoal é @Igor_, que é aquele tracinho embaixo, GFS. Continue apoiando o podcast do Quase Adulto, é um projeto independente que não conta com nenhum apoiador financeiro, eu faço isso tudo sozinho. E, enfim, se você tem interesse, de anunciar aqui, se você tem algum comércio, loja, microempresa, entra no meu contato, no e-mail, contato@quaseadulto@gmail.com. Vamos fazer alguma coisa junto, a gente tem que ajudar um ao outro. Eu quero crescer, eu espero que quem quiser anunciar aqui também cresçam comigo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E é isso. Sobreviva ao ensino médio. Busque ajuda, você não tá sozinho. Compartilhe suas experiências comigo. E é isso. Obrigado. Tchau.